Informação às 15 horas com Beatriz Cruz. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. São as notícias às 3 da tarde. Em destaque a esta altura, o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde. Portugal registra mais 16 mortos e 1.208 casos confirmados de Covid-19. Isabel Damasceno e Jorge Brito são hoje eleitos presidente e vice-presidente da CCDR do Centro. Ministro das Finanças apresentou a proposta do Orçamento de Estado. Ele que diz que este orçamento não tem austeridade e não vem acrescentar crise à crise. Em destaque na região, a Universidade de Aveiro, que conta com mais 40 alunos infectados, no total já são 72. Arganil vence concurso de postais da União Europeia e a Associação de Futebol de Coimbra promove troféu distrital de futebol de sub-21 masculino. Vamos então desenvolver a informação. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 1.208 infectados pelo novo coronavírus e 16 vítimas mortais. É o maior número de óbitos desde o dia 20 de maio. De acordo com o boletim divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 2.110 óbitos e 89.121 casos confirmados de Covid-19. Em comparação com ontem, confirma-se um aumento de 1,37% nos casos diários e 0,76% no número de vítimas mortais. Dos óbitos reportados, 5 residiam na região norte do país, 1 na região centro e 10 na zona de Lisboa e Val do Tejo. Quanto ao número de recuperados, mais 549 tiveram alta no espaço de um dia, elevando o número total de pessoas curadas de Covid-19 em Portugal para 54.047. Ainda de acordo com as autoridades de saúde, há neste momento 916 doentes com o novo vírus internados em hospitais, são mais 93 do que ontem, sendo que destes 134 encontram-se em unidades de cuidados intensivos, são mais 4 do que na véspera. Mais de 10 mil autarcas podem eleger hoje pela primeira vez através de colégios eleitorais regionais os 5 presidentes das comissões de coordenação e desenvolvimento regional que eram até agora nomeados pelo Governo, além da votação dos colégios eleitorais constituídos pelos membros dos executivos e das assembleias municipais de cada Câmara das regiões Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. Os presidentes das 268 câmaras no continente elegem também um dos 2 vice-presidentes das estruturas da região a que pertencem. Os candidatos são 6, um por cada uma das estruturas, à exceção do Alentejo, que tem 2 candidatos. 3 deles já dirigem atualmente as CCDR, que se candidatam. É o caso de Isabel Damasceno, ex-autarca de Leiria, na CCDR do Centro. E quanto às candidaturas a vice-presidente, a CCDR do Centro candidata-se o atual secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, Jorge Brito. Recorde-se que Isabel Damasceno e Jorge Brito estiveram presentes nas comemorações do feriado municipal de Oliveira do Hospital no passado dia 7. E, na ocasião, José Carlos Alexandrino destacou o ato eleitoral para a CCDR do Centro, informando que com Isabel Damasceno e Jorge Brito a região centro ficará bem servida. Este pequeno gesto, que não é mais do que isso, tem um significado especial para mim como Presidente do município e para todo o meu Executivo, por tudo aquilo que ele fez pelo Concelho de Oliveira do Hospital e pela CIM da região de Coimbra. Se alguém merece uma distinção aqui em Oliveira do Hospital é o Dr. Jorge Brito, porque tem inúmeras qualidades que gostaria de destacar. Destaco algumas que o definem. Primeiro, honestidade. Segundo, lealdade. Terceira, competência. E agora que o Dr. Jorge Brito vai ser eleito o próximo vice-presidente, que vai haver eleições no dia 13, numa lista única, onde ele será eleito num colégio eleitoral formado por 77 presidentes de Câmara Municipal, assim como a doutora Isabel Damasceno será também eleita neste dia 13 por um colégio eleitoral que votam todos da região centro
é o momento certo para fazer o reconhecimento. Estou aqui a fazê-lo como Presidente do município. Sei que a região do centro ficará bem servida, sei que vão ficar bem entregues, sei que quando sair de Presidente da Câmara, no final deste mandato, ficarei tranquilo, pois a região ficará bem entregue. Não posso deixar de agradecer o contributo que o Dr. Jorge Brito teve, na qualidade de Secretário Executivo da Comunidade, pela grande dinâmica imprimida que nos orgulha a todos os 19 presidentes, e em especial a mim, que sou Presidente da Comunidade Intermunicipal da Relação de Coimbra. Só para dizer, Jorge, a relação pessoal que tu conseguiste com os 19 presidentes mostram a admiração, não do Presidente de Oliveira do Hospital, mas dos 19 presidentes que têm todos por ti. No dia do município, Jorge Brito, secretário executivo da CIM de Coimbra, a ser então homenageado, de referir que as eleições indiretas decorrem em simultâneo hoje, entre as 4 da tarde e as 20 horas. Este ano as eleições decorrem em outubro. O mandato será de 5 anos para que os novos eleitos possam acompanhar as negociações dos fundos estruturais que estão a decorrer com Bruxelas. Tal como os autarcas, os dirigentes eleitos também estão sujeitos a uma limitação de 3 mandatos consecutivos. As CCDR são serviços desconcentrados da Administração Central, dotados de autonomia administrativa e financeira, incumbidos de executar medidas para o desenvolvimento das respectivas regiões, como a gestão de fundos comunitários. E também marcar a atualidade no dia de hoje no nosso país. João Leão apresenta o seu primeiro orçamento de Estado para o Ministro das Finanças. Este é o orçamento certo para Portugal. Fazendo a comparação com os orçamentos da altura da Troika, o Ministro das Finanças garante que este orçamento não tem austeridade, não vem acrescentar crise à crise, assenta na recuperação da economia e no aumento do rendimento dos portugueses. O emprego é a grande prioridade. O Orçamento de Estado para 2021 é o orçamento que Portugal e os portugueses precisam. É um orçamento que tem como prioridades ajudar o Estado e os portugueses a enfrentar a pandemia, a recuperar a economia, a proteger o emprego e os rendimentos dos portugueses, com sentido de responsabilidade. É um orçamento certo para Portugal e bom para os portugueses. Ao contrário da resposta à anterior crise entre 2011 e 2015, este orçamento não tem austeridade, não vem acrescentar crise à crise. Antes, pelo contrário, é um orçamento que assenta na recuperação da economia e na proteção do rendimento dos portugueses. A crise pandémica que afeta todo o mundo teve e continua a ter um impacto muito forte na economia e fará com que o ano 2020 seja um ano de contração da economia mundial sem precedentes na era moderna. Tal como temos vindo a antecipar, a queda do PIB ou da economia em Portugal deverá situar-se em cerca de 8,5%. Para o ano seguinte, 2021, antecipamos uma recuperação robusta da economia de 5,4% e para 2022 estimamos a continuação de um crescimento de modo a que a economia atinja níveis pré-crise. O desempenho da nossa economia está naturalmente dependente da evolução da conjuntura mundial e, em particular, da evolução da pandemia. Mas, tal como temos vindo a fazer desde o início da crise pandémica, não hesitaremos na proteção do rendimento das famílias e no apoio às empresas para a manutenção do emprego. E não hesitaremos em lançar mão de medidas anticíclicas que ajudem a acelerar a recuperação da economia e, consequentemente, à recuperação do emprego e à melhoria dos rendimentos. O emprego constitui, para nós, uma preocupação central da política económica e orçamental. Como temos muitas vezes dito, a esperança dos portugueses no seu país mede-se também nas oportunidades de emprego para todos. E todos temos bem presente a trajetória de sucesso no mercado de trabalho na anterior legislatura até à crise pandémica, com a descida da taxa de desemprego de 12,4% em 2015 para 6,4% em 2019, antes da crise, e com aumento de 350 mil pessoas empregadas. Ao longo deste ano, com o advento da crise pandémica, tomámos muitas medidas de apoio à manutenção do emprego. E não tenhamos dúvidas, essas medidas foram essenciais para mitigar o aumento da taxa de desemprego em resultado da pandemia.
Primeiras declarações na apresentação do Orçamento de Estado por João Leão, Ministro das Finanças. Conhecemos outras das medidas apresentadas no documento. A baixa do IVA da eletricidade no valor de 150 milhões de euros, devolução do IVA nos setores da restauração no valor de 200 milhões. Aumento temporário da liquidez com baixa da retenção no IRS que vale 20 milhões de euros. O Governo propõe um aumento bastante significativo do salário mínimo nacional, que se deverá traduzir no aumento também dos salários da administração pública, daqueles que recebem próximo desse valor. Ainda pensando nos mais vulneráveis, 170 mil pessoas vão receber o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, uma prestação diferencial entre o rendimento e o limiar da pobreza. O aumento do limite do subsídio de desemprego vale 75 milhões nesta proposta de orçamento do Estado. Também o alargamento da rede de creches gratuitas são outras medidas de apoio que representam um gasto de 11 milhões de euros. Outras medidas incluem o aumento extraordinário das pensões em 6 ou 10 euros, com impacto de 100 milhões de euros e o aumento da massa salarial das administrações públicas. Também mais investimento na saúde e na educação. No documento já entregue à Assembleia da República pelo Ministro, na segunda-feira à noite, o Governo prevê uma recessão de 8,5% este ano e estima que a economia volta a crescer 3,4% em 2022. João Leão reforçou que considera que este é um orçamento bom para os portugueses e para Portugal e disse acreditar que com diálogo o documento será aprovado. A proposta 2021 vai ser debatida na Generalidade nos dias 27 e 28 de outubro. A votação final global está marcada para 26 de novembro. E na região, as autoridades de saúde registaram ontem mais 40 alunos da Universidade de Aveiro infectados com Covid-19, o maior número desde que foi detectado surto naquela instituição. Numa nota dirigida à comunidade académica, o reitor da Universidade, Paulo Jorge Ferreira, refere que destes 40 novos casos, 38 estão relacionados com o contágio previamente identificado. Segundo o reitor, estes resultados decorrem dos 95 testes a contactos de risco realizados em ação conjunta entre as autoridades e a Universidade. Atualmente, de acordo com a reitoria, existem 72 casos positivos na Universidade de Aveiro, 68 dos quais resultantes do primeiro contágio e 4 casos isolados. Recorde-se, os primeiros casos nesta universidade surgiram no dia 7, um dia depois do início das aulas naquela instituição de ensino. O projeto Exploradores PP Serra Açor prepara-se para percorrer os 4 cantos da Europa por via postal. O programa de educação e sensibilização ambiental, que convida desde 2018 os alunos do ensino secundário do Concelho de Arganil a explorar o património natural e cultural da paisagem protegida da Serra do Açor, foi vencedor do concurso de postais promovido pela Direção-Geral da Política Regional e Urbana da Comissão Europeia, com alguns dos participantes envoltos pelo verde da serra e embranhados no seu papel de exploradores. A fotografia selecionada para ser o rosto do projeto reflete o entusiasmo da descoberta que envolve este programa dedicado à fauna e à flora. Segundo o comunicado enviado à Boa Nova, a imagem vencedora vai agora ser estampada em 300 postais que serão usados pela organização do concurso e pelo município de Arganil na promoção do projeto, de forma a aumentar a sua visibilidade. E no desporto, a direção da Associação de Futebol de Coimbra decidiu criar a título experimental esta época uma nova competição, o Troféu Distrital de Futebol Sub-21 masculino. Em comunicado enviado à Boa Nova, a Associação de Futebol de Coimbra explica que a nova competição decorre do contexto da pandemia Covid-19 e consequente ausência da competição na sequência das orientações da Direção-Geral de Saúde. As inscrições dos clubes interessados em participar na competição devem ser efetuadas até ao próximo dia 16 de outubro. O sorteio das equipas inscritas está então agendado para o dia 23 de outubro e o início do troféu para o dia 31 de outubro.
15 horas 15 minutos, estamos a terminar esta edição informativa. Nesta terça-feira, 13 de outubro, contamos com céu pouco nublado ou limpo. Hoje a registrar-se uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões norte e centro e uma pequena descida na região sul. Para Oliveira do Hospital, os termómetros variam hoje entre os 8 graus de mínima e os 21 de temperatura máxima. Ficamos por aqui nesta edição informativa. Já sabe que pode consultar estas e outras notícias no nosso site radioboanova.pt e também estamos presentes nas redes sociais. Fique desse lado, fique na nossa companhia. Temos para lhe oferecer a melhor música, também o essencial da informação. Da minha parte é tudo. O resto de uma boa tarde. Boa Nova. Informação às 15 horas com Beatriz Cruz.